Meus queridos, abrimos as nossas Bíblias no livro dos Jonas, do profeta Jonas, capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Eu lerei todo esse capítulo e essa será a porção que, pela graça do nosso Deus, nós iremos expor nesta manhã. Então peço que acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos tido aqui de cultuar. E neste momento, Senhor Deus, da proclamação da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe. Seja gracioso, Senhor. Fale ao nosso coração dos altos céus pela proclamação da Tua Palavra. Esta mensagem, esse texto que nos fala da mensagem entregue aos ninivitas, mas hoje ainda temos uma mensagem do Senhor para as nossas vidas, aqui neste momento, agora. Senhor, fala conosco, nós te pedimos, muda o nosso coração, em nome de Jesus, o teu bendito Filho. Amém. Meus queridos, esse texto continua toda a saga de Jonas. O Senhor Deus o havia entregue uma mensagem para pregar. Jonas fugiu. Mas eis que o texto continua. E aqui, perceba que, da mesma maneira que o livro começou, se repete no capítulo 3, é como um novo começo. É proposital aqui da parte do Senhor, porque de fato havia uma mensagem, e nenhum homem, ainda que seja um pregador, pode impedir que Deus fale com o seu povo quando Ele quer. Ou nenhum homem pode impedir que Deus converta o coração de pecadores, ainda que este seja parte da aliança, como era Jonas. Jonas atende ao chamado, a pregação é feita,
há uma resposta da parte dos ninivitas e também uma atitude da parte de Deus. São essas três partes que nós vemos no texto. Jonas atendendo ao chamado da pregação, da mensagem divina, a resposta que o povo ninivita dá a essa mensagem, e a atitude de Deus quando vê aquele povo reagindo à mensagem que Jonas pregou. Se nós pudéssemos reunir numa frase, o ensino desse texto poderia ser: Deus não traz juízo sobre homens que se arrependem quando ouvem a mensagem divina. Sim, ele poderia destruir aqueles ninivitas, mas ele não traz juízo sobre homens quando eles se arrependem e ouvem a mensagem divina. O primeiro ponto que vemos aqui, então, é que Jonas atende ao chamado de pregar a mensagem divina. Este é o primeiro ponto. Jonas atende ao chamado de pregar a mensagem divina. Volte os seus olhos, então, para o verso número 1, onde aqui vemos dizer: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ora, nós vemos aqui, então, que Deus tem misericórdia de Jonas, inclusive. Ora, irmãos, este livro, embora a mensagem que Jonas havia de pregar era uma mensagem de juízo, esse livro, ele é um dos livros que mais destila, mais demonstra a misericórdia de Deus. Não apenas para com os ninivitas, mas para com o próprio Jonas. Ora, Deus poderia muito bem fazer o que ele fez, por exemplo, com Moisés. Moisés errou uma vez, e Deus disse: você não vai ver a terra prometida. Mas ele chama mais uma vez Jonas. O texto se repete, é um novo começo. Jonas havia pecado, se recusado a pregar a mensagem, mas Deus dá mais uma oportunidade a ele. Deus não o lança fora. Ele faz como fez com Pedro, como Cristo fez com Pedro. Ele disse: Pedro, tu me negarás. Pedro disse: não, Senhor, não vou fazer. Pedro negou. E então ali está Cristo no final do Evangelho de João com Pedro, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É maravilhoso a graça do Senhor nesse texto. Aqui nos mostra tanto aqueles que já são oficiais, como aqueles que desejam ser, aspiram ao episcopado, ou até mesmo ao diaconato, porque também é um outro ofício. Como, embora Deus seja tão zeloso do seu nome, embora Deus seja tão santo, e Ele exige de nós perfeição. Por outro lado, irmãos, nós vemos que Ele pode dar-nos outras oportunidades se pecarmos contra Ele. Sim, a quem muito é dado, muito é cobrado, diz a Escritura. Mas pela graça de Deus, os oficiais que pecam, a depender da vontade dEle, do Senhor Deus, a depender do pecado que eles cometem, eles podem receber outras chances para que sejam fiéis ao Senhor. Como Deus é maravilhoso. Ele é bom. Perceba então que Jonas recebe muito claramente a mensagem de Deus, a ordem divina, e ele agora não podia falhar. Ele já havia falhado mais uma vez. O Senhor Deus repete claramente dizendo: vai, dispõe-te, da mesma maneira que ele falou antes, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. No verso 4 diz que Jonas então pregava, e aqui nós vemos que o que Jonas deveria fazer era proclamar. Aqui Jonas é colocado como a figura de um oficial de um rei, que recebe a mensagem do rei, e ele deveria anunciar essa mensagem, e quando ele anunciasse essa mensagem, ela deveria ser ouvida como se fosse o próprio rei falando. Essa palavra aqui, traduzida por pregava, no verso 4, ela aparece na Septuaginta, na
tradução grega do Antigo Testamento como o verbo que é traduzido lá no Novo Testamento para pregar a palavra. Quando nós estudamos a Escritura, nós percebemos, e o reverendo Paulo Anglada, no seu livro sobre a pregação reformada, explica isso muito bem, que há um verbo específico para a proclamação, a pregação pública da palavra. Deus chama alguns para fazer isso de forma ordinária e pública. Então era dessa maneira que Jonas deveria fazer. Ele deveria ser um oficial da parte de Deus para pregar a mensagem divina. E veja que Deus então mostra nessa mensagem a Jonas, falando aqui com ele, a importância da cidade de Nínive. Ele diz: vai e proclama vai à grande cidade de Nínive. No verso de número 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi à cidade. Agora ele se levanta, mas não para fugir. Ele se levanta de fato para fazer o que deveria, para pregar. E diz o texto: ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus. Essa expressão aqui, muito importante, literalmente era grande. Era muito grande diante de Deus, era muito grande para Deus. E há dois sentidos em que o texto nos ensina isso, irmãos. Era de fato muito grande. Os estudiosos vão dizer que a extensão de Nínive era aproximadamente 80 quilômetros. Isso era uma cidade grande para aquela época. Era uma grande cidade. Era um grande reino. Eram pessoas importantes para o mundo, para a sociedade daquela região. Era grande, de fato. Exatamente como São Paulo é hoje, maior cidade do nosso país, como Manaus também é uma cidade extensa, em grande extensão. E nós aqui aprendemos como Deus, Ele visa, inclusive, locais assim. Como Ele quer que o Evangelho chegue a locais assim. Cidades grandes. Mas também ela é grande no outro sentido. Perceba que ela era grande diante de Deus. A cidade de Nínive, embora seja uma cidade violenta, como Manaus, inclusive, a cidade de Nínive, embora tivesse ali homens cheios de poder, mas que eram perversos, isso poderia até a princípio nos fazer ter ódio, e como Jonas não querer que a mensagem chegasse até lá, o texto nos diz que ela era importante para Deus. Deus amava aquela cidade. Ele a amou na eternidade. Ora, irmãos, aqui vemos algumas aplicações para as nossas vidas. Perceba que nenhum pecado de Jonas pôde impedir que a mensagem chegasse aos eleitos de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós somos falhos. Por muitas vezes nós não nos importamos com pessoas que são ímpias, pessoas que são abertamente imorais. Nós passamos por elas, evitamos contato, mas se elas são eleitos de Deus, elas serão alcançadas. Isso nos lembra, inclusive, de alguns parentes nossos, que são pessoas que até nós mantemos alguma certa distância, que quando vamos falar, eles escarnecem do Evangelho, difíceis de conversar. Se são eleitos de Deus, o Senhor irá alcançá-los. Como a graça de Deus aqui é levantada. Mas perceba que há um meio para que eles sejam alcançados. Ela era muito importante diante de Deus. Mas eles tinham que ouvir a mensagem. Vai, Jonas, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, se Deus decreta aqueles que irão ser salvos, Ele também decreta o meio
pelo qual eles serão salvos. É isso que aprendemos na doutrina dos eternos decretos de Deus. Então chegamos a esta mensagem. Não há muita descrição no verso 4 daquilo que Jonas disse. É muito curta. O conteúdo dela, ele ainda 40 dias em Nínive será subvertida. Diz o texto que parece que o texto ele se contradiz ou não faz sentido, porque ela era uma cidade de 3 dias para percorrer, mas no verso 4 ele começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava. Ora, era de 3 dias ou de um dia? E a ideia aqui é que ela era de fato uma grande cidade. Era necessário 3 dias para que tranquilamente alguém percorresse toda a cidade. Mas no primeiro dia, Jonas já pregava. E vamos ver que no primeiro dia já havia resultado. Essa pregação. O conteúdo dela, Nínive será subvertida. É tudo que temos. E o tempo em que ele pregou, um dia já houve resultado. Meus irmãos, este é um livro que destila a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que pode alcançar qualquer um. Mas perceba como a mensagem ela começa. É uma ameaça de Deus. Deus demonstra sincera e claramente aquilo que como ele enxerga aqueles homens. Ele está irado com aqueles homens. Há um juízo preparado para eles, e em 40 dias, se eles não se arrependessem, esse juízo iria cair sobre eles. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, imagine. Um pregador que fez sucesso em Nínive, porque a mensagem dele era, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É difícil hoje pregadores serem muito ouvidos por pregar mensagens assim, não é verdade? Mas era o teor da mensagem de Jonas. E aqui nós aprendemos, irmãos, uma verdade que não pode ser perdida pela Escritura. Para que a salvação seja anunciada, para que ela seja valorizada, para que ela seja entendida, é necessário que o homem entenda como Deus está irado com ele. Não, Deus não está sorrindo para ele. Deus está irado com ele. Deus está irado com ele. Deus está irado com os nossos parentes, aqueles que nós falamos e amamos, mas eles não têm a Cristo. Deus está irado com eles. Deus está irado com esta cidade que está entregue à imoralidade, à violência. E nós precisamos ser sinceros com as pessoas. Nós precisamos dizer que sim, Cristo, Ele é amor. Mas nós precisamos ser sinceros com elas e dizer, olha, Deus não se alegra com a sua vida. Não adianta o que você faça, ou tente cobrir o seu pecado, só irá aumentar a ira de Deus. Este era o teor da mensagem de Jonas. Isso concorda com a mensagem de Paulo lá em Romanos 1, que a ira de Deus se revela dos céus contra aqueles que tentam deter a verdade pela injustiça. Perceba então como os pregadores hoje não podem adulterar, e infelizmente muitos têm feito isso, adulterar a mensagem que Deus entregou. Deus entrega uma mensagem a Jonas e eles deveriam pregar essa mesma mensagem. Deus irá cobrar daqueles que, temendo a homens, adulteram a mensagem do Evangelho. Deus irá cobrar àqueles que esboçam um Deus amiguinho de todos, feliz com todos. Jonas, o teor da sua mensagem era, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, e Nínive será destruída.
Aqui vemos então o nosso primeiro ponto. Jonas atende ao chamado de pregar a mensagem divina. Mas eis que o texto continua e passamos agora ao segundo ponto, acerca do arrependimento dos ninivitas. É a reação dos ninivitas a essa mensagem divina. Os ninivitas se arrependem. Aqui está o nosso segundo ponto, o arrependimento dos ninivitas. Veja o verso 5, e os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco. E vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ora, nós vemos aqui a resposta dos ninivitas. Há um resumo. O verso 5 resume o que aconteceu. Eles creram. E eles, então, houve um jejum. Aqui estão as duas coisas importantes quando Deus opera no coração do pecador: a fé e o arrependimento. Duas coisas que estão tão unidas. Então vemos a resposta pessoal do rei. Nós não sabemos, há um debate se Jonas foi até o rei, ou se a mensagem, Jonas foi até uma pessoa importante que era próxima ao rei. Enfim, nós não sabemos. Mas nós não precisamos, porque o texto não é claro, nós não precisamos dessa informação. Mas parece que Jonas, ele foi propositalmente, a forma como ele pregou, foi para que essa mensagem de fato chegasse até o rei, e ela chega ao rei de Nínive. Ora, meus irmãos, nós aqui aprendemos que nós devemos olhar para aqueles que são políticos, autoridades, orar por eles, como diz a palavra de Deus, e naquilo que nós podemos fazer com que eles conheçam o Evangelho. Isto é algo difícil hoje, inclusive na nossa cidade, não é verdade? Não, a igreja, ela não deve fazer campanhas políticas para atrair ali políticos. As coisas são diferentes. Mas sim, irmãos, nós devemos olhar para eles. São pessoas que têm grande poder nas mãos. Decisões difíceis eles precisam tomar. O que faríamos se nós estivéssemos no lugar deles? Muito provavelmente nós erraríamos e muito. Devemos pensar pelo outro lado. Devemos desejar que grandes autoridades se convertam a Cristo. Esse texto nos ensina isso. Perceba então que essa mensagem alcança em cheio o coração do rei. E ele reage. Ele se humilha. Há algo interessante aqui da cultura dos ninivitas, e que lança luz para o texto. Havia uma cultura de lamento na cidade de Nínive. Eles lamentavam porque eles percebiam que pessoas faziam coisas boas e vinham coisas ruins sobre elas. Elas faziam coisas más e também às vezes vinham coisas ruins sobre elas. E eles ficavam então pensando, ora, o que nós faremos para que não viesse juízo sobre nós? Então eles lamentavam. Havia essa cultura do lamento, e Deus faz aqui um contraponto. Aqui há o verdadeiro lamento, por temer o Senhor dessa mensagem. Esse rei se humilha, ele lamenta.
Ele se levanta, não contra Deus, diz o texto. Ele levantou-se do seu trono, não contra Deus, como muitas autoridades fazem. Ele se levanta do seu trono para se humilhar. Ele se levanta para se abaixar. Ele se humilha para se dispor e se arrepender e se assentar sobre as cinzas. Diz o texto, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza. E essa imagem aqui, irmãos, é ilustrativa para nós. O rei, aquele que podia, era só falar e tinha tudo o que ele queria, aquele que estava sentado no trono, ele se levanta. Ora, ele era acostumado que as pessoas se levantassem quando ele chegasse. Mas ele se levanta porque uma autoridade maior chega àquela cidade através da mensagem de Jonas. Ele tira as suas vestes, tirou de si as vestes reais. E nós sabemos como as roupas, em alguns contextos, elas significam além do que deveriam significar, não é verdade? Pessoas que se acham alguma coisa por estarem vestidas de terno. Não que seja errado necessariamente vestir um terno, mas às vezes há um significado além daquilo que deveria. Pessoas vestem de terno, militares e outras autoridades se enchem por causa da roupa que estão usando. Alguns são condecorados e nas roupas eles usam, as estrelas e símbolos daquilo que representa as suas patentes. Até mesmo os carros, alguns carros têm placas diferentes, mostrando que ali é uma autoridade, não é alguém qualquer. Tudo isso diante de Deus não vale nada. Ele tira de si as vestes reais. Ele se cobre de pano de saco, uma roupa que não tinha valor, uma roupa que não tinha beleza. Ele tira uma roupa real para colocar uma roupa que não tinha beleza alguma. E como isso, irmãos, nos mostra acerca da humildade, que é resultado da mensagem do Evangelho no coração de um pecador. Como você tem lidado com a soberba do teu coração? Você tem conseguido ouvir alguns que falam contigo e lhe confrontam, sendo tu uma pessoa de alguma notoriedade em algum meio? Isso mostra acerca do orgulho no teu coração. As crianças, vocês ouvem como os seus pais falam? Ou até mesmo algum amiguinho seu, da mesma idade, chega e fala que você não deveria fazer tal coisa, como você reage? Você responde, você não é meu pai? Com orgulho no coração? Ou você ouve com humildade? Perceba que o orgulho não tem idade, está no coração de todos. Ora, irmãos, como importa que nós olhemos e sondemos o nosso coração. É esse o impacto da mensagem do Evangelho no coração daquele homem, que era a maior autoridade daquela cidade, daquela nação. Isso deve ser o impacto em nosso coração. E se isso não tem sido a realidade na sua vida, se arrependa. Assim como Deus foi aos ninivitas, ao rei, e como autoridade superior, Deus se pôs sobre ele, assim ele vem até nós. O que é a tua roupa? A roupa foi algo criado para cobrir as vergonhas. Lembre de Gênesis. Não se sinta alguma coisa por causa da tua roupa, ou por causa de alguma posse tua.
ou algum conhecimento que tu tenhas, te arrependa. Porque dele vem a roupa, dele vem o conhecimento, dele vem as habilidades, dele vem todas as coisas. Ora, irmão, se há alguém sobre quem nós não podemos nos colocar sobre, é o Senhor Deus. Sim, não devemos ser orgulhosos contra ninguém, mas dele que vem todas as coisas. Nos arrependamos. Esse é o efeito no coração do rei. Então, vejamos também que a resposta do rei como autoridade juntamente com os ninivitas, o rei então buscou primeiramente para que ele proclamasse o jejum. Essa é a ordem do texto. Perceba que essa notícia chega a ele se levanta do trono, tira as roupas, se cobre de pano de saco, ele experimenta um arrependimento genuíno, para que então ele proclame. Verso 7, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Aqui está então o decreto dele, que todos deveriam vestir pano de saco, todos deveriam se humilhar, deveriam jejuar. E aqui aprendemos como os oficiais devem primeiramente experimentar aquilo que eles ensinam. Como está sobre nós, grande responsabilidade. É isso que o rei aqui nos mostra. Ele convoca então esse jejum solene. Perceba que esse jejum, ele é inclusive pautado pela Escritura. Nós não temos muitos detalhes da mensagem de Jonas, apenas no verso 4, mas dá o que dá a entender. Parece que Jonas falou acerca de como deveria se suceder o arrependimento no meio do povo de Deus. Das vezes que Deus então fala a mensagem de arrependimento, e isso está ligado ao jejum. Ele então proclama esse jejum solene e coletivo. Isso está também pautado em Joel 2, eu peço que você abra a sua Bíblia. Joel capítulo 2. No verso de número 15. Aqui está Deus falando: tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui há uma ordem para que fosse proclamado um ajuntamento solene, um culto, em que todos deveriam estar em jejum. E então, aqui aprendemos, irmãos, que ainda hoje é lícito que nós, autoridades, governo da igreja, conselho da igreja, proclamemos um jejum. Inclusive este ano é um ano próprio que podemos fazer isso, pois este é um ano turbulento para nós. As eleições, aquilo que acontecer nas eleições, o candidato eleito, não só a presidência, mas também governadores, eles terão influência direta na igreja, na vida da igreja. Então é algo que hoje podemos fazer. Perceba que todos deveriam estar, né? Até os que mamam neste ajuntamento solene. Aqui aprendemos então como Deus operou a resposta ali no coração, não somente do rei, mas dos ninivitas. E aprendemos que é lícito convocar jejuns coletivos e solenes. Mas nós aprendemos, irmãos, especialmente como o jejum é um meio de graça maravilhoso e poderoso
e que por muitas vezes nós desprezamos. Perceba o que diz o texto: por mandado do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O jejum não é necessariamente passar fome. Não é isso que Deus requer de nós. Apenas deixar de comer. O jejum é um meio de graça muito mais profundo. A intenção é alcançar o coração. Perceba, eles deveriam se converter, clamar fortemente a Deus. Então aqui vemos que o jejum está ligado diretamente com a oração. Quando alguém jejua, então deve também se dedicar à oração. Qual foi a última vez que tu jejuaste? Nós passamos diversas situações em que devemos jejuar. Vemos Cristo preocupado ali com os seus que ele iria escolher, e ele jejuou antes. Discípulos. Vemos situação de grande pecado em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja e na sociedade. Diversas situações em que nós devemos jejuar. E perceba, irmãos, a intenção é mudar o nosso coração. Se você então jejua, achando que pelo simples fato de não comer e não beber, e se ajoelhar, isso irá ter algum efeito, tu não estás ainda entendendo como deve ser o jejum. Mas por outro lado, ele é um meio poderoso, porque através do jejum então nós deixamos algo que precisamos, um pão que nós precisamos, por um pão superior, um alimento superior. Você nega a sua necessidade do seu corpo para dizer: Senhor, não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da tua boca. A minha alma precisa de ti. É no jejum que nós somos humilhados. Perceba que também o jejum deve ser usado para clamar pela proteção da vida e pelo avanço do reino. E é um outro motivo pelo qual nós devemos jejuar, para que a palavra avance. Há muitos outros motivos. O Isaías 58 nos fala acerca de como devemos jejuar. Deus diz lá: é esse o jejum que quero. Vamos lá em Isaías 58. Isaías 58, a partir do verso 5. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça,
o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Perceba que uma consequência do jejum deve ser então que nós deixemos pecados que temos cometido. Perceba que uma prática, inclusive quando jejuamos, é ir até os famintos e quando temos fome, dar a eles de comer. Isso é didático da parte de Deus. Cobrir o nu. Ora, irmãos, aqui vemos então o efeito daquela mensagem no coração do rei, o efeito daquela mensagem no coração do povo dos ninivitas, e ainda no final desse segundo ponto, a esperança que havia no coração deles. No verso 9 diz: quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Perceba que então, Deus não implora para que eles se arrependam. Eles estão implorando por arrependimento. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus não está como um mendigo implorando para que eles venham até eles, como se carecesse, mas eles suplicam a Deus. Mas, irmãos, se esses aqui que ouviram uma mensagem como esta, de Jonas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e eles então alimentam uma esperança de que essa ira não venha, de que Deus então não os destrua, de que ao invés de ira, Deus lhe mostre favor. Isso nos ensina que a mensagem da ira, ela deve vir junta com a mensagem da misericórdia. Por vezes, os pregadores são tentados a falar tanto da ira, que Deus é justo e justo, mas eles se esquecem de falar que Deus ele foi misericordioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ira, então, ela é justa porque o pecador, ele está em discordância com a Escritura. Mas a partir do momento, então, que ele entende, ele considera e se humilha, ora, então, a face de Deus começa a mudar para ele. Porque Deus é bom. Eles alimentavam essa esperança, quem sabe se voltará a Deus. Ainda que eles eram tão violentos, veja, eles sabiam que eles mereciam a ira. No verso 8 diz da violência das mãos deles. Eles sabiam quem eles eram. Eles entenderam a mensagem. Mas ainda assim eles clamam e eles esperam a misericórdia. Isso nos ensina que seja lá qual for o pecado cometido, a misericórdia pode alcançar o pecador. Seja lá quem for o pecador, nós podemos nutrir esperança para que ele se arrependa. Qual foi o pecado que tu cometeste? E por causa dele, então você acha que Deus não te ouvirá? Por causa dele, você às vezes até mesmo pensa em deixar de vir à sua presença, em se esconder das pessoas. Qual foi o pecado? Aqueles homens eram extremamente violentos. Mas eles alimentam essa esperança, porque Deus de fato pode alcançar. Ele não mede a sua misericórdia. Ele é bondoso. E aqui, irmãos, chegamos ao terceiro ponto. Se em primeiro lugar Jonas atende ao chamado da pregação da mensagem divina, se em segundo lugar nós vemos a reação dos ninivitas em se arrepender, em terceiro lugar nós vemos aqui Deus que se arrepende do juízo. É isso que diz o verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho.
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus não apenas viu as obras más daqueles homens. Deus não apenas disse a Jonas: Jonas, vai até Nínive, porque a sua maldade tem subido até mim. Deus também vê as obras de arrependimento deles. Viu Deus o que fizeram. E como isso é maravilhoso, irmãos. Deus é justo. Ele vê quando você, ainda que com dificuldades, obedece a Ele. Isso é valoroso para Deus. Alguns, às vezes, ficam com vergonha de vir ao culto porque estão cansados, às vezes vão cochilar. Venha a si mesmo. E Deus verá o desejo do teu coração em querer obedecê-lo. Ainda que seja pequena para ti a obediência, para Deus Ele pesa, Ele vê. Mas perceba que Ele requer obras dignas de arrependimento, mas isso não significa que elas atraem perdão de Deus. Não é que Deus então vê as obras e perdoa por causa das obras. Na verdade, é o oposto, é o inverso. Ele perdoou aqueles homens e eles, por causa desse perdão operado no coração, eles então passam a fazer boas obras. Não, ninguém consegue comprar o perdão de Deus com alguma coisa que possa fazer. As obras então são consequências. Mas aqui há uma questão que talvez fique confusa na sua mente. O texto diz que Deus se arrependeu. Ora, Deus se arrepende? Irmãos, nós vemos a Escritura dizer que Ele não muda. Que Ele decretou todas as coisas e Ele não muda. Isso está em vários textos. Malaquias 3,6, por exemplo, diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Isaías 46,10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E quando você vir esta palavra conselho na Escritura, isso diz respeito ao decreto eterno de Deus, aquilo que Ele decretou antes de tudo. Isso, aquilo que Ele decretou irá permanecer. Efésios 1,11, para que não fiquemos apenas no Antigo Testamento, diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Perceba, olhe mais uma vez para o texto. Como começa o capítulo 3? Da mesma maneira que começou o livro. Deus não mudou o seu propósito. Ele chama Jonas da mesma maneira como chamou no início. Ele não muda. A mensagem é a mesma. Ele não muda. Mas talvez ainda continue na sua mente: ora, mas o texto diz que Deus se arrependeu. E aqui, irmãos, há aquilo que chamamos de linguagem de acomodação. É a mesma coisa que nós fazemos quando os nossos filhos de 5, 7, 8 anos, 9, fazem aquelas perguntas que você respira fundo e diz: e agora, o que é que eu vou responder? E então você responde de uma maneira que a criança possa entender, mas ao mesmo tempo você não responde tudo o que poderia, digamos assim, tudo o que é realmente a resposta, o que completa aquilo que a criança perguntou, porque ela ainda não pode entender. Não está na idade de entender. Você então pratica a linguagem de acomodação. E é isso que Deus faz. Ora, irmãos, Deus não tem olhos, mas a Escritura diz que Ele vê. Ele não tem mão, mas diz que a Escritura que Ele segura os montes. Então, em todo momento, nós vemos Deus, na sua palavra, é como se Ele se rebaixasse, sim, é uma condescendência, Ele
Ele olha para nós e diz: eu vou ter que falar numa forma que vocês entendem. E ele então diz: olha, eu vejo o coração. Como se nós fôssemos de fato crianças, nós somos pequenos realmente diante de Deus. E é da mesma maneira que a Escritura diz que Deus se arrepende. Ele mudou, não o seu propósito, porque sim, se aqueles homens não se arrependessem, Nínive seria destruída. Mas os homens então se arrependem, e por isso então Deus não vai agora destruí-los. Perceba então que Deus não muda, Deus não volta atrás daquilo que Ele queria. Não é isso que o texto está dizendo. Deus simplesmente não os destrói. Talvez os ninivitas ficaram esperando os 40 dias e depois eles descobriram. Não fomos destruídos. Talvez eles ficaram com o coração pequeno, contando ali os dias, clamando fortemente ao Senhor. E chegou o 40º dia. Depois passou. Deus não nos destruiu. Ora, eles não foram destruídos, porque Cristo, na cruz, experimentou essa destruição. Deus não muda, irmãos. Ele disse a Adão, se comesse do fruto ele morreria. E na cruz, Cristo experimenta a morte eterna. Não olhe para os ninivitas como pessoas más, como se nós fôssemos bons. Nós somos os violentos dos dias de hoje, da história. Olhe para os ninivitas e se veja no lugar deles. É você que tem a natureza que vai contra Deus. A violência está no seu coração. É só alguém pisar no teu calo que você já revela a natureza pecaminosa que há no teu coração, que ainda precisa de mais longanimidade. Não somente os ninivitas, mas nós precisamos de Cristo. E é por causa desse perdão na cruz que então não fomos destruídos e não seremos destruídos na eternidade. Ora, irmãos, essa mensagem ela continua sendo verdadeira hoje. Mas perceba que o arrependimento também não deve ser pontual, como foi apenas naquele momento ali que eles receberam a mensagem. O arrependimento deve perdurar. E eu pergunto, você tem se arrependido? Ou tu pensas, age como se o arrependimento fosse apenas naquele momento que você ouviu a Cristo? Vocês, filhos da aliança, vocês se arrependem dos seus pecados? Ou vocês vêm tranquilamente à igreja porque os seus pais te trazem? Vocês também são exigidos que devem se arrepender do mal do coração de vocês. Ora, irmãos, nós vemos aqui em primeiro lugar que Jonas atende a esse chamado da pregação da mensagem divina. Em segundo lugar, a resposta dos ninivitas. Eles se arrependem, tanto o rei como a nação. E em terceiro lugar, que Deus então se arrepende. Já vimos o que significa. Deus se arrepende do juízo. Essa mensagem ela deve renovar o nosso coração. Sempre que você vier até a presença do Senhor, busque arrependimento. Busque esta renovação, para que você esteja limpo diante dele. E cada vez mais você possa ouvir as mensagens divinas da proclamação do Evangelho e ser renovado em arrependimento, até que sejamos feitos como o Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela mensagem da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos potencialmente capazes de fazer tudo aquilo que os ninivitas fizeram. Nós somos tão carentes do perdão do Senhor quanto eles. Que o Senhor não nos permita nos enganarmos, não nos permita ter de nós uma visão de alguém que não é tão mal assim. Senhor, que a cada vez que ouçamos a Tua palavra nos arrependamos. Em nome de Jesus, opere no coração de cada um aqui neste dia. E se alguém aqui então que nunca experimentou o verdadeiro arrependimento, que o Senhor assim opere através dessa mensagem pregada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e agradecemos pela Tua bondade. Amém.